E aí galerinha, tranquilo? Bora para um videozinho aqui, é mais de Python. No vídeo passado acabei explicando muita coisa atropelada. Eu vi inclusive pela quantidade de likes que eu não ganhei nenhum, né, no vídeo. Então eu vou explicar com um pouquinho mais de calma o conceito de variável. Ok? Então quando nós estamos falando sobre variáveis, lógico que não vou falar só sobre variáveis nesse vídeo, tá? Vou falar sobre mais coisas. Então quando nós estamos falando sobre variáveis, então como eu mesmo disse, eu tenho um espaço na memória RAM, né? Não precisa ser exatamente na memória RAM, pode ser no HD ou algum outro canto, dependendo de como o sistema operacional ele vai alocar a bendita da informação ou não. Só que cada, cada tipo de variável ela ocupa um determinado espaço. Ok? Então, o número 1 vai ocupar menos espaço, quer dizer, em teoria, né? Pode ser que dependendo da linguagem ele consiga ocupar até menos espaço, mas em teoria não. Ele vai ocupar menos espaço do que, por exemplo, 1,31, ok? E vai ocupar menos espaço do que uma string, sei lá, pão, ok? Por quê? Porque cada um é interpretado de uma forma diferente pela linguagem de programação. Neste caso, a gente está falando sobre o Python. E por que eu estou dizendo isso? Porque entre um outro conceito que a gente está trabalhando, não só na parte das variáveis, que é eu armazenar essa informação em algum lugar, mas em si, de eu transformar ou forçar o interpretador, neste caso o Python, lógico que a gente está trabalhando, eu forçar ele a ser de uma outra forma. Então nós estamos tratando de uma coisa chamada cast. Então, eu forço o navegador, não, desculpa, o interpretador a transformar aquele determinado número ou aquela determinada informação, aquela determinada variável em outro tipo de informação. Fica meio estranho, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma variável inteira, certo? Então, de um int. Então, eu vou colocar aqui ó, um nome variável inteiro. Inteira, né, de tipo, né, inteiro. Então eu vou colocar 234. Nada de excepcional. E se eu der um print, ok? Eu vou colocar aqui, ó, variável inteiro. Na hora que eu rodar Ctrl Shift F10, olha, ele vai mostrar o número 234. Nada de excepcional. Agora eu vou colocar uma variável de ponto flutuante. Então eu vou colocar variável float, chamar de float, igual a 2.34, por exemplo. E eu vou colocar aqui, dar um outro print, ok? E vou, a mesma coisa, variável float. Então, eu apertei Ctrl Shift Enter. E ele vai exibir o valor 2,34. Agora, quando nós estamos tratando, por exemplo, de um texto, texto com S é tenso, texto. Então, variável texto, e vou colocar, sei lá, churros. Veja que está entre aspas, ok? E eu vou dar um print com variável texto. Se eu rodar aqui, Ctrl Shift F10, veja que eu tenho lá 234, 2.34 e churros. Só que aqui a gente já começa a entrar algumas coisas. Por exemplo, veja que aqui eu tenho 2,34. E se eu forçar essa variável a ser uma variável do tipo inteiro? Então, vou colocar aqui, ó, forçar a variável float a ser uma inteira, né? Uma variável do tipo int. O que vai acontecer? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, vou fazer uma analogia, ok? Então, aqui eu tenho um copo, vamos considerar que eu tenho um baita de um copão que ele caiba 1 litro, ok? Só que aqui eu tenho 1,35 de litro. Então, o que vai acontecer? Eu vou jogar este daqui para cá e vai sobrar 0,35. E o que eu faço com esse 0,35? Eu simplesmente descarto. Por quê? Porque neste copo só cabe 1 litro. E eu tenho 1,35, esses outros 0,35 eu tenho que descartar.
é o mesmo conceito que a gente está trabalhando quando nós estamos falando sobre forçar uma determinada variável a ser de um outro tipo. Então eu estou pegando uma escala maior e transformando numa escala menor. Alguma informação eu vou perder. Lembra quando eu disse isso na aula passada? Então alguma informação eu vou perder. Neste caso eu vou perder esses 35, não os 35. Neste caso eu vou perder os 34 ali. Então eu vou colocar aqui int, ok? E vou colocar aqui variável float. Na hora que eu rodar, veja que, lógico, se eu não der um print, ele não vai mostrar. E Ctrl Shift F10. Veja que ele vai mostrar o número 2. Podem notar aqui que eu estou usando a mesma variável, ok? Eu estou usando aqui a variável float para poder, e eu estou dando um cast, eu estou forçando ela a ser um número inteiro aqui na variável de, estou forçando ser um inteiro a variável de float. E se eu fizesse o contrário? Se eu pegasse a variável do tipo inteiro e forçasse ela a ser float, né? Então, vou colocar aqui, ó, forçar a variável inteiro a ser uma variável, o quê? Do tipo float. Não existem só esses tipos de dados no Python, ok? Estou explicando mais para conceitos gerais. E se eu pegar aqui e eu colocar aqui, por exemplo, float, ok? Eu estou forçando variável inteiro, veja só. Eu tenho que dar também print, que senão não mostra. E eu vim aqui Ctrl Shift F10, olha só, 234.0. O que eu quero dizer com isso? Então quer dizer que eu aumentei o recipiente dessa variável 234, né? Neste caso a variável do tipo inteiro. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que ele ocupa mais espaço na memória, ok? Mas em compensação ele consegue armazenar mais informação. Então ele vai ter 234, 172,1724, blá 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 e assim por diante, ok? Só que existem casos que eu consigo, por exemplo, transformar texto em número. E o contrário eu sempre consigo. Como assim? Então, se eu pegar, por exemplo, eu transformar isso daqui em string, por exemplo, ó, eu vou até escrever aqui, ó, print, não vou nem comentar por enquanto, variável inteiro, e vou escrever aqui, ó, str, que de string. Na hora que eu colocar lá Ctrl Shift F10, olha, ele vai sair como 234. Mas como assim? Ele não tá nem entre aspas, nem nada? Não, porque eu simplesmente forcei ele a ser um texto. Que ele está saindo como texto. Então ele está saindo, ele está tendo uma representação, vamos considerar assim uma representação física, bem maior do que se ele fosse simplesmente um número. Só que, será que eu consigo fazer o contrário? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um outro print, ok? Print. E vou fazer o quê? Vou colocar aqui, ó, int, e vou forçar, sei lá, 119. E vou rodar. Veja que ele funciona. Por quê? Porque existe realmente o número 119. Mesmo ele sendo um texto, o próprio Python consegue interpretar isso. Só que, se eu vier aqui e colocar, por exemplo, um U, por exemplo, e rodar, olha aí, ó, ele reclama. Ele vai reclamar o quê? 119U não é um número. Não é um número. Eu simplesmente não consigo converter de texto para número. O contrário, eu sempre consigo converter um número para um texto. Mas de texto para número, nem sempre eu consigo, porque pode ser que este texto tenha alguma letra ou algo do tipo que não pode ser interpretada como um número. E o que eu quero dizer com essa situação? Quero dizer com essa situação o seguinte, eu vou fazer o último print aqui. Então se eu colocasse, por exemplo, 20 mais 90, por exemplo, e eu rodasse 20, 90. Mas espera aí, não deveria ser 110? Não, porque eu estou juntando, estou concatenando dois textos. Então, na hora que ele for verificar, eu digo Python, ele não vai verificar como se fossem dois números, ele vai verificar como se fossem dois textos. É como se eu pegasse, por exemplo, aqui A mais B, se fossem dois textos, simplesmente vai ficar A, B. Não estou falando de matemática, estou simplesmente falando que o Python ele simplesmente vai juntar esses dois textos. Já se eu fizesse exatamente isso, ó, veja que se eu pegar aqui e colocar aqui como int, e jogar para cá, e pegar aqui como int, e jogar para cá também, se eu rodar aqui o F10, Ctrl Shift F10,
aí ele vai para 110. Por quê? São dois textos, eu converto eles para número e logo depois disso eu faço a soma. Beleza? Espero ter deixado mais claro essa parte das variáveis e ensinado a vocês também um pouco mais sobre cast. Ok? É isso aí, galerinha. Beijos e até mais.